Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Náutico venceu depois de 3 rodadas, bateu o Lanterna Altos por 1-0, voltou ao G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Era o que se esperava da equipe alvirrubra diante da pior equipe da competição. Mas alguns pontos ainda precisam ser analisados de um Náutico que hoje o torcedor esperava uma resposta ainda mais positiva, né, em termos de atuação, do que propriamente o resultado que, dentro das circunstâncias e com os desfalques do Altos, pelo Náutico até jogar em casa, o resultado era algo que se esperava, né? Mas e o desempenho? Ficou em que pé? Em que tamanho o desempenho do Náutico hoje diante da pior equipe da competição? Então é isso que vai ser analisado aqui a partir de agora. Por isso que eu convido o torcedor alvirrubro a estar conosco no nosso canal. Se inscreva, deixa o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários. E claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Porque é um jogo onde inevitavelmente teríamos duelos físicos. É uma característica comum da Série C, de todas as equipes que estão disputando a competição. Muita perda da posse de bola de ambos os lados. Um começo de partida que o Altos tentou esboçar algo positivo em seu sistema ofensivo, mas acabou não durando muito tempo as ações da equipe piauiense, enquanto o Náutico se apoiava num jogo mais vertical. A gente viu que hoje, com a inversão feita por Fernando Marchiori, a entrada de Paul Vidieiro no lado direito e o Berguinho no lado esquerdo, o Náutico ganhou mais movimentação, principalmente com o colombiano Vilheiro. Foi ele um dos principais, se não o principal nome do Náutico no jogo, embora o gol tenha sido marcado por Berguinho, mas a participação de Vilheiro hoje ela foi fundamental para a construção desse resultado. Já na primeira etapa, o Náutico vinha forçando esse lado direito com vários cruzamentos de Vilheiro tentando achar alguém dentro da área, mais uma atuação abaixo do Jael, particularmente não gostei da partida do Camisa Nova e esperava até que Fernando Marchiori pudesse dar mais minutos a Jean, estreante da noite, teve apenas a reta final da partida para tentar algo, mas ainda não dá para fazer uma análise mais profunda, do novo centroavante alvirrubro. O que dá mesmo para dizer que Jael não esteve numa noite iluminada. Tudo que tentou no ataque foi mais para construir, visando os espaços que ele vinha gerando para os adversários, do que propriamente concluir as jogadas. E ele está lá na frente para ser essa referência, para ser um cara que precisa melhorar no quesito finalização, que ficou devendo, ao meu ver, o Jael no jogo desta noite. Renan Siqueira em uma boa partida, mostrando que deve ser utilizado no setor e que tem condições de brigar por vaga com Diego Matos. Diego Matos, que até então era unanimidade na lateral esquerda, mas depois da lesão sofrida no jogo diante do Amazonas, o jogador viu a entrada do Renan Siqueira no jogo de hoje e o Náutico nitidamente bem servido na lateral esquerda com dois bons nomes. O Renan vinha sendo utilizado como um defensor, como um zagueiro, mas agora na sua posição de origem mostrou que tem qualidade e que pode sim ser um dos titulares desse time. O que me chamou mais atenção, além dos erros individuais, foi o lado direito do Náutico, que embora no lado ofensivo tenha sido bastante produtivo, um dos lados mais procurados do jogo, defensivamente o Náutico teve problemas, porque faltou uma peça para auxiliar Vitor Ferraz na recomposição. O Altos explorou essa faixa de campo e isso fez com que Fernando Marchiori na segunda etapa ele pudesse até inverter a posição de Vilheiro. Vilheiro não era o homem indicado a fazer a lateral direita nos avanços de Vitor Ferraz, que cá para nós também não fez uma grande partida. Eu não vi um grande jogo hoje de Souza, não vi um grande jogo hoje de Vitor Ferraz. Os jogadores fizeram uma partida abaixo daquilo que eles podem produzir. Vi um Náutico com uma marcação bem adiantada e eles participaram de todo esse processo. É importante até que o Náutico adote esse tipo de postura para as próximas partidas e a gente explica o porquê lá na frente. Mas
foi algo interessante, né, de tentar roubar essa bola ainda no campo do adversário. Obviamente que não dava para fazer isso durante toda a partida, mas em alguns momentos, né, dificultou e muito a saída de jogo da equipe do Altos. E o gol saiu numa jogada típica que o Náutico já vinha tentando ao longo da partida. Lateral cobrado pelo Souza, o Vileiro sai em velocidade pelo lado direito e em um desses cruzamentos, né, uma dessas tentativas do colombiano, ele achou a cabeça do Berguinho, que deu no contrapé do goleiro Rafael e colocou o Náutico em vantagem. Só que no segundo tempo, se a gente analisa a partida, o Náutico toma mais pressão do Altos do que propriamente se lança ao ataque. O que a gente pode extrair de positivo da etapa final foram as mexidas feitas por Fernando Marchiori. A maioria delas, né, mostraram que o Náutico ganhou algumas certas opções interessantes para a sequência do campeonato. Eu não vejo um Náutico tão defasado nesse quesito. Por exemplo, o Souza saiu, entrou Elton, saiu Gabriel Santiago para a entrada de Eduardo, jogadores das mesmas funções, né, mas que mantiveram a equipe, né, num patamar igual com o que a gente viu na primeira etapa de jogo. Né, não melhorou circunstancialmente a equipe, mas também não vimos aquela queda, né, clara de rendimento do time. Em contrapartida, um Altos que melhorou com as mexidas, né, e perdeu muito meio de campo na sequência do segundo tempo, o que empobreceu mais o jogo da equipe do Altos e que também sucumbiu no último terço de campo. Né, foi um Altos que também não finalizou, né, com tanto perigo a meta de Wagner. E no mais, um resultado pelo que o Náutico produziu. Né, dos destaques positivos ficam para Polvidiero e Renan Siqueira. Um destaque negativo que eu posso apontar foi o Danilo Cardoso, principalmente na primeira etapa. O zagueiro não fez uma partida tão segura ao lado do Denilson. Teve até em um momento que o Denilson se expôs, né, para ocasionar uma falta num jogador da equipe do Altos. Tomou um amarelo. Com esse amarelo, o Denilson não joga a próxima rodada, né, não enfrenta o Ipiranga na segunda-feira que vem. E é um desfalque interessante para a zaga, tendo em vista que é um dos titulares dessa equipe. Então, Danilo Cardoso ficou bem abaixo, né, daquilo que o torcedor do Náutico estava esperando da contratação, né, que até foi elogiada, né, por uma parcela significativa da torcida, por já ter jogado em equipes tradicionais do futebol brasileiro, mas que com a camisa do Náutico, Danilo Cardoso até então não vem fazendo atuações convincentes. Pelo menos é a impressão que eu tenho em relação ao zagueiro. E as peças do banco de reservas também não vão trazer ao Náutico essa constância, né, ao lado do Denilson. Não vejo o Odivan esse cara, o Wesley Júnior ainda não foi utilizado, né, então o Náutico aí com essa lacuna a ser preenchida, embora as contratações que foram feitas, né, para o setor. E no mais, vitória esperada e justa pelo que foi o jogo. O Náutico se expôs mais, buscou mais o jogo, se entregou quando tinha de se entregar, principalmente no aspecto físico, e saiu com esses 3 pontos que o colocaram na 5ª posição da Série C do Brasileirão. Náutico com 18 pontos ganhos, e a gente ressaltando agora esses próximos 8 jogos do Náutico, que para mim vai ser, de fato, a entrada do Timbu na Série C. O Náutico não vai ter vida fácil daqui para frente. Já começa com o compromisso da segunda que vem, enfrentando o Ipiranga lá no Rio Grande do Sul. É sempre chato jogar na casa do Ipiranga. Depois tem jogo contra Figueirense, tem Operário pela frente, tem a dupla paraense, Remo e Paysandu. Náutico ainda não enfrentou a equipe do Brusque, ainda vai ter o São Bernardo. As equipes consideradas maiores, né, que logo no começo da competição eram taxadas de favoritas, elas estarão no caminho do Náutico nessa reta final da fase de classificação. E é a partir daí que o Náutico vai ser testado, né? E isso precisa ser levado em conta, porque o Náutico ainda não tem essa vaga garantida. O Náutico não está com uma pontuação próxima do líder Amazonas hoje, né? É um campeonato muito nivelado, né? Os jogos são complicados e essa atuação que a gente estava aguardando hoje, desse duelo diante da equipe do Altos, ela acabou não vindo. E isso fez com que a impressão que a gente fica para os próximos jogos ainda é um cenário de pelo menos uma mínima preocupação com a atuação da equipe, com o desempenho da equipe nos 90 minutos, que podem fazer com que o Náutico venha a sucumbir diante de alguns desses adversários citados há pouco aqui no nosso conteúdo. Mas uma vitória importante, né, para
voltar a vencer, voltar a ter confiança no trabalho do Fernando Marchiori, né, e tentar aí nessa sequência dura de jogos que ainda nesse primeiro momento os resultados que possam levar aí o Náutico a uma classificação à fase quadrangular da terceirona. Então segunda-feira, né, que vem, 8 da noite, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, Ipiranga e Náutico. O primeiro desses compromissos mais complicados que o Náutico terá pela frente, uma briga direta por uma vaga no G8 da competição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!